Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos continuar a fazer a leitura orientada do livro de John Bunyan, que é O Peregrino. Esse é o segundo vídeo que temos aqui no canal. No primeiro nós analisamos a parte introdutória do livro e também o capítulo 1. O livro que estamos utilizando é esse daqui, Peregrino, de John Bunyan, que traz as notas de rodapé do Warren Wiersbe, que, como falamos no vídeo anterior, não estamos lendo as notas em si. Elas são utilizadas na medida em que fazemos o comentário. Só que é uma leitura orientada, e como leitura orientada, lemos o texto e fazemos observações enquanto lemos, procurando deixar da forma mais dinâmica, fluida possível, em que uma leitura pode ser, né? O objetivo é que você se estimule a ler por si mesmo a versão que você tenha dessa obra, O Peregrino, que é uma obra do século XVII. Então, fazendo um breve retrospecto do que foi visto, analisamos o capítulo 1 dessa obra, O Peregrino. Como eu disse, boa parte do vídeo eu passo de cabeça baixa, porque estou lendo, né? E na medida em que estou lendo, de vez em quando paro e falo que vou fazer o comentário. Então, esse é o Peregrino de John Bunyan, veio pela publicação Pão Diário. Eu gosto dessa tradução, não só pelo cuidado que teve com as notas do Warren Wiersbe, mas também porque é uma obra muito bonita. Ela é capa dura e tem uma arte muito bonita, a diagramação está muito boa, enfim. Mas você pode ler e acompanhar a partir da obra que tenha. Claro que, se você tem outra obra, teremos variações em algumas construções, sejam de parágrafos, sejam de alguma ideia. Porém, o que não modifica de forma mais substancial a obra. Bem, lemos na parte anterior a parte da introdução. O livro tem uma introdução bem rápida. Ele traz aqui. E aí, para fazer um rápido retrospecto, eu vou ler somente uma pequena parte da introdução. Já foi lido na vez passada, mas aqui só para dar uma reforçada. Desde sua primeira publicação em 1678, ou seja, é uma obra do final do século XVII, O Peregrino é uma inspiração para todos os leitores. Esta obra magnífica é um clássico e sempre o será. Mas com o passar dos séculos, os leitores de John Bunyan se transformaram. Muitos que gostam de sua obra lutam com alguns termos, símbolos e alusões com roupagem arcaica. Os primeiros leitores de Bunyan eram muito familiarizados com os ensinamentos bíblicos, do que a média dos leitores de hoje. E alguns dados sobre a vida pessoal do autor eram melhor compreendidos por eles do que por nós. Um comentário: essa é uma dificuldade de ler um autor antigo hoje como o John Bunyan. A dificuldade, fundamentalmente, são duas. Primeiro é que o leitor de hoje não tem mais um conhecimento bíblico como na época. O conhecimento bíblico nessa época era muito maior. Até porque não havia ainda tido a emergência das ciências, de outras áreas do conhecimento, a explosão literária que houve a partir do século XIX. Então, nesse momento aqui, a Europa principalmente, pós-revolução, reforma protestante, ainda tinha um contato maior com a Bíblia, que hoje não, de uma forma geral, não se tem. Uma outra questão é que essa obra ela tem que ser entendida dentro do contexto histórico, social em que ela foi feita, que é o final do século XVII na Europa. Então, um leitor como a gente, que estamos no século XXI, na América do Sul, ao entrar em contato com esse tipo de obra, muitas vezes não temos uma percepção como aqueles primeiros leitores tinham do contexto da vida do Bunyan.
Bom, essa foi uma rápida retrospecto, né, da parte da introdução que nós já vimos aí quando tratamos do capítulo 1. Depois vai vir o capítulo 1. E aí, essa obra é interessante porque ela, antes de começar o capítulo, lembrando que o Bunyan, originalmente, ele não dividiu em capítulos. Essa divisão por capítulos, ela é bem posterior e é justamente para dar uma quebra na leitura, o que facilita a compreensão literária. Mas nessa versão aqui especificamente, eles trazem, antes do capítulo 1, uma explicação sobre o capítulo 1. Isso auxilia bastante. Então, por exemplo, aqui, só para fazer uma e exemplificar. Nessa parte aqui, já foi lido anteriormente, mas a gente vai ler aqui de novo, só uma pequena parte. O personagem central dessa obra é cristão, que significa pertencente a Cristo, seguidor ou pequeno Cristo. Eu até falei no vídeo anterior que eu prefiro essa designação cristão como pequeno Cristo, que dá a indicação que você pode crescer pela graça. Antes de iniciar a peregrinação até a cidade celestial, seu nome é privado de graça. Graça é uma dádiva dada por Deus aos pecadores que não o merecem, e cristão não possui essa graça. Então, é bom essas primeiras explicações sobre o capítulo em si, porque também trazem essa, como eu posso dizer, essa explicação teológica. Nesse sentido, o capítulo 1 ele se desenrolou, e aí no capítulo 1 a gente viu que o cristão ele foge da cidade da destruição, ele abandona a sua família porque a sua própria família o abandonou, ele entra em contato com o obstinado e com o flexível, o obstinado vai embora inicialmente, logo, flexível, como é flexível, uma pessoa flexível, muda, ele quando se depara com a primeira dificuldade, que é o pântano, o lodaçal da desconfiança, ele assim que consegue sair do lodaçal, ele abandona, né, porque ele não queria passar por nenhum tipo de provação. E aí o cristão é auxiliado pelo auxílio, que mostra para ele que ele deve seguir lá para o portal estreito. Então, nesse sentido, vem depois as referências do capítulo, e aí a gente observa aqui as notas do Warren Wiersbe. Como eu disse, por uma economia de tempo, a gente não vai ler essas notas, mas dentro das explicações dos comentários, a gente vai procurar trazê-las. E aí onde vem o capítulo 2. Capítulo 2. E novamente, o capítulo 2, ele começa com uma explicação sobre o capítulo 2, sobre o capítulo 2. Então vamos fazer uma leitura aqui dessa explicação que vai preparar o caminho para a gente ler o capítulo 2. Quando o pecador começa a procurar salvação, amigos bem intencionados com frequência tentam fazê-lo desistir. Eles são, nesta obra, obstinado e flexível. São dois personagens opostos. O obstinado tem muita força de vontade, mas não tem visão e valores que o indiquem para o caminho certo. Flexível, por outro lado, parece ter alguma visão, mas lhe falta força de vontade para agir e continuar até o fim. Antes da convenção, o próprio Bunyan era um homem teimoso, então provavelmente se viu nessa cena. Ele está dando aqui uma explicação sobre o obstinado e o flexível, que acompanharam o Bunyan no final do capítulo 1. E aí é interessante que força de vontade é algo extremamente importante dentro da jornada da fé. Só que não só a força de vontade conta, e nem ela basta somente, porque você tem um direcionamento, você tem que ter um direcionamento para que possa ser conduzido a partir dessa força de vontade. O obstinado, ele tinha bastante força de vontade, o flexível não. No entanto, o obstinado, apesar de ter muita força de vontade, não tinha um direcionamento correto. Então ele acaba perdendo essa potência da força de vontade por conta da ausência de direcionamento. O flexível, ele até tem uma certa visão do caminho certo, só que ele não tem força de vontade, que foi o que a gente viu. Assim que terminou
que a gente pode dizer, o capítulo 1, o lodaçal, o pântano da desconfiança, como ele não tem força de vontade, ele abandonou o caminho. Então, continuando. Flexível só estava interessado na recompensa. Não estava interessado em saber de dificuldade. Quer alcançar o céu, mas sem nenhum compromisso contra o pecado. Ele ilustra o solo pedregoso na parábola do semeador em Mateus 13. Recebe a palavra com alegria, mas não tem raízes. Essa raiz ela vem pela palavra e pela força de vontade de seguir essa palavra. Ele é como na parábola lá do semeador, aquela boa semente, que são os evangelhos, mas que cai num terreno em que não consegue fixar a raiz. Flexível nunca sentiu a convicção e não quer enfrentar o fato de que a salvação envolve mais do que a recompensa celestial. Quando enfrenta o pântano da desconfiança, ele decide voltar atrás. Antes de partir, Flexível pergunta: o que podemos esperar? O restante do livro responde essa pergunta, mas Flexível jamais experimenta o fim da jornada. Como muitas pessoas, ele inicia o trajeto com aparente fervor, mas carece de convicção interior e não consegue permanecer nessa viagem. Flexível enquanto cristão, tão interessado nas coisas do porvir, quer dizer, nas coisas do céu e não da terra, que se descuida das coisas do presente. O fardo do cristão o faz afundar. Aqui, o autor quer ilustrar o desespero que vem com a convicção do pecado, algo que ele próprio experimentou. Um comentário. Desde o capítulo 1 que a gente vem percebendo que quando o cristão, que é o peregrino, sente essa convicção do pecado, o fardo mais pesa sobre ele. Quer dizer, é a percepção da convicção do pecado, mas ao mesmo tempo a percepção da ineficiência da sua própria força para extrair esse pecado de si. O nome cristão significa pertencente a Cristo, seguidor ou pequeno Cristo. Antes de iniciar sua jornada à Santa Cidade, seu nome era ímpio. Então, há 3 nomes aqui para o peregrino, né? Ele começa como ímpio, que é aquele que é contrário a Deus. Ele passa a ser privado de graça na medida em que ele percebe o pecado, mas não tem a graça para que seja extraído esse pecado, por isso ele permanece com o fardo. E depois ele passa a ser cristão, na medida em que, pela graça, esse fardo cai, que é o que vai acontecer nos capítulos posteriores. Continuando, a graça é uma dádiva divina aos pecadores indignos e cristão sentia-se não merecedor desse favor. E esse é um ponto. Geralmente os cristãos não se sentem merecedores desse favor. E de fato não são. Não somos. Não nos cabe essa dádiva. E muito menos conseguimos alcançá-la. O que a Bíblia mostra é que é um favor imerecido. E se é imerecido àqueles que não merecem. E não merecem justamente porque são pecadores e não conseguem sair dessa condição de pecado. O cristão recebe ajuda de auxílio, isso no final do capítulo 1, né? Que não é um pastor ordenado nem evangelista. Ele representa os cristãos que confortam e ajudam outros a sair do desespero. O que nós poderíamos chamar, por exemplo, na Assembleia de Deus é mais forte esse termo, né? O irmão. Entretanto, nota-se que auxílio não faz todo o trabalho para cristão, e este precisa dar-lhe uma mão. Ficar sentado sem nada fazer é a melhor maneira de continuar no desespero. Nesta sessão, chegamos ao ponto, em alguns parágrafos, que Bunyan usa o pronome eu para identificar-se com o cristão. Quer dizer, o Bunyan se identificando aqui, é como se o Bunyan tivesse... O Bunyan, lembrando, ele estava preso na prisão de Bedford quando escreveu esse texto. Então, esse texto ele é escrito no cárcere. E a prisão do Bunyan se deu justamente porque ele se rebelou contra a religião oficial. Ele não era um sacerdote ordenado, ele não era um sacerdote da religião oficial, né? Ele era um pregador itinerante. Ele dizia que ele pregava porque esse dom havia sido dado por Deus.
se ele pregava a palavra, essa palavra só poderia ter vindo de Deus. E aí, isso ocasionou a ele sérios problemas. Ele foi preso por alguns meses nessa prisão em Bedford, onde ele escreveu O Peregrino. Então, identifica-se com eu, né? Com o cristão. Portanto, deixando de ser um espectador. Ele entra na história. Nesse ponto, ele se encontra com Sábio Segundo o Mundo, um personagem que não estava na versão original de O Peregrino. Mas somos gratos porque Bunyan acrescentou este personagem, pois representa um homem moderno que não compreende as coisas espirituais. O Sábio Segundo o Mundo é aquele sujeito que muitas vezes tem formação acadêmica, ou é uma pessoa prática, com valores práticos, e que consegue ter uma sabedoria de se conduzir na sociedade. Às vezes pode ser uma pessoa muito letrada, às vezes não é letrada, mas tem uma sabedoria, como eu disse, prática. Então, esse é o sábio segundo o mundo, mas ele não entende as coisas espirituais. O que mais? Sábio segundo o mundo deseja tratar dos sintomas, não das causas. Seu conselho é livre-se desse fardo, em vez de lidar com os pecados que causam seu fardo. Ou seja, a questão é lidar com os pecados. E você lida com os pecados entregando-os a Cristo. Só que o sábio segundo o mundo, ele vai somente dizer, olha, livre do fardo. Mas não é possível. E o Bunyan já tinha uma percepção de que não era possível. Mas aqui ele vai ter que se confrontar com essa sabedoria do mundo. Né? Essa sabedoria do mundo que tem as suas regras próprias. Ele condena evangelista por seu conselho, isso sabe segundo o mundo, e condena até mesmo a Bíblia por ajudar cristão a adquirir o seu fardo. A moralidade é sua única solução para enfrentar o problema de cristão. Obedeça à lei de Deus e você perderá o seu fardo. Ele não compreende o significado mais profundo do pecado e que a mera obediência externa não é garantia de mudança interior. Quer dizer, ele representa aqui também a figura do legalista farisaico. Ou mesmo na época de Cristo, dos saduceus, que estudavam, pesquisavam, entendiam muito da lei, mas não percebiam que a lei ela acaba por, como diz Paulo, principalmente em Romanos, por matar e não por salvar. Porque na medida em que você tenta cumprir a lei, pela sua condição pecadora, você percebe que não consegue cumprir essa lei. Você não tem força suficiente para cumprir. E aí mais e mais você se afunda no pecado. O Bunyan vai considerar que essa é a dimensão do mundo, do cosmos humano, digamos assim, e que é representado aqui muito pelas leis e pela moralidade. Os princípios morais, eles são importantes, mas o Bunyan vai nos dizer que eles não são suficientes para tirar o fardo que estava no cristão. Eles não é garantia de uma mudança interior. Bem, há de se começar aqui o capítulo 2, realmente, essa parte aqui, como eu disse, esse texto, principalmente desse livro em si, ele tem antes de cada capítulo uma breve explicação sobre o capítulo, além das notas. Por isso que eu considero essa versão muito boa, porque além das notas do Warren Wiersbe, que no caso aqui nós estamos pulando, existe também essa explicação sobre cada capítulo, porque este livro ele é bastante teológico. Ele é uma aventura, ele tem aventuras, né? Quando o cristão enfrenta o Apolion, quer dizer, batalha, né? Mas é uma batalha espiritual. E cada capítulo, então, ele vai explicando. Como o vídeo aqui já está chegando a 20 minutos, eu vou optar por concluir. E no terceiro vídeo, a gente trata já direto do capítulo 2. Então, eu vou agradecendo se você chegou aqui. Eu sei que tem algumas pessoas que estão acompanhando. Se você chegou aqui, eu peço aquele básico. O like, o compartilhamento, um comentário que seja. Muito obrigado e, se Deus quiser, nos vemos aí na leitura do capítulo 2. Obrigado.